O tema da mensagem de hoje é modelando Jesus. Quero começar lendo Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual que é o objetivo? Nós nos tornarmos iguais a Cristo. Esse é o nosso objetivo. Os versículos anteriores fala que Deus colocou algumas pessoas na igreja e que essas pessoas foram usadas para nos aperfeiçoar. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para nos aperfeiçoar, para que nós cheguemos nesse objetivo. Então, para a gente primeiro conseguir alcançar isso, nós precisamos primeiro saber quem é o Senhor, entender como Ele se comportava, aprender com Ele os comportamentos, as lições do dia a dia e, é claro, nos relacionarmos com Ele. Eu falei a semana passada sobre a modelagem, lembra? Que até inconscientemente a gente convivendo com a pessoa, a gente acaba pegando, absorvendo os comportamentos dela. Quando o casal passa muito tempo junto, acaba pegando uma característica um do outro. Isso é modelagem. Isso a gente faz inconscientemente, mas também a gente pode observar, mapear o comportamento da pessoa e começar a praticar aquilo. No começo se torna um exercício, daqui a pouco aquilo vai se tornando parte de nós, certo? É claro que no final eu vou falar sobre a importância do Espírito Santo nisso aí. Eu separei alguns episódios da vida de Jesus e como ele lidou. E quais eram as características dele. É claro que não dá para falar tudo, porque é muita coisa, né? A gente ia gastar bastante tempo, talvez uma série inteira só para fazer isso aí. Mas eu separei bastante pontos aqui. Vamos ler Lucas, capítulo 2. Aí a gente vai ler bastante versículo hoje, tá? Cada pontinho eu vou ler um versículo para a gente aprender de verdade. Isso aqui é quando Jesus era criança. Lembra que eles foram lá para Jerusalém apresentar o Senhor Jesus no templo? E aí eles voltaram. E ele voltou lá no meio do pessoal. E aí depois de 3 dias, eu não sei, naquela época eles deviam ser muito tranquilos, né? Porque se eu fico sem ver meu filho 5 minutos no ambiente, eu já vou atrás, né? Se fugiu do meu campo de visão, eu já, às vezes até aqui na igreja. Não, eu vou demorar 3 dias, né? Mas era o costume da época. E aí voltaram para ver, para procurar, ficaram procurando, não acharam ele e voltaram lá para Jerusalém. Chegando lá, é aqui onde nós vamos ler 46 e 47 do Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 46, 47. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua... Então, aqui já mostra que Jesus era inteligente, né? E se a gente volta no versículo anterior, volta lá no 46, por favor. Ele estava ouvindo-os e ele estava aprendendo com eles. Lembra que eu falei na questão dos relacionamentos? Da gente se relacionar com pessoas que são melhores, que sabem mais que a gente? Então ele estava ali ouvindo o que eles estavam falando e estava interrogando. O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro e tal? E aí eles se admiraram da sua inteligência. É uma criança acima da média. Vamos lá, agora o versículo 51. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes, a minha versão, era-lhes submisso. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Segundo ponto, Jesus obedecia aos pais. Ele tinha inteligência, ele sabia o que ele veio fazer, porque ele fala isso para os pais. Vocês não sabiam que eu devia estar na casa dos meus pais? Na casa do meu pai? E eles estranham aquilo, mas ainda assim ele era-lhes submisso. Então, é uma lição muito importante. Eu sei que existem algumas igrejas que ensinam essa questão de submissão, mas de uma maneira muito anormal. É que elas querem ensinar obediência cega ao líder, submissão cega ao líder. Tem gente que ensina assim, não importa se ele está errando, se você está se submetendo, Deus abençoa você e trata ele.
Não, se ele está errando e você está obedecendo, você é cúmplice do pecado. A Bíblia ensina que mesmo que um líder esteja errando, nós temos que, de acordo com a palavra, ir lá ajudar ele. Falar, isso aqui não está certo não. O senhor está indo para esse lado aqui, não pode. Porque a Bíblia também nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque se você obedece uma pessoa que está desobedecendo a Deus, você desobedece quem? A Deus. Então, por isso que é importante, de novo, conhecer a palavra. Nós devemos honrar as pessoas que estão à nossa frente? Claro, tem submissão, faz parte da estrutura humana isso. Deus estabeleceu isso aí. Nós não podemos ser rebeldes, nada, mas também não pode ser o outro extremo. Porque se você conhece um líder abusivo, que tem muitos hoje, um dia eu espero ainda poder falar sobre isso, você entra por um caminho que vai danificar seu ministério, seu psicológico, sua vida. Por isso que muitos crentes hoje não querem vir mais para a igreja. Porque pegaram líderes doentes e opressores. E por causa dessa cultura de submissão cega, a pessoa entra nesse buraco. Então, por isso que é importante conhecer a palavra, para ter equilíbrio. Outro ponto do Senhor, vamos lá. Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 15. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Olha só, a mulher era viúva, ou seja, o que tinha acontecido com ela? Perdeu o marido. E ela tinha só um filho. E o que aconteceu com o filho? Para o contexto social daquela época, aquela mulher ia morrer, ia passar fome. Vamos lá, o próximo. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E chegando-se tocou o esquife. Sabe o que é o esquife? É tipo o caixão. Não era um caixão, mas é o lugar onde eles levavam o morto. Então ele tocou, segurou para parar. E aí ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. O que eu aprendo aqui? Que o Senhor Jesus era alguém que tinha empatia. Ele sabia que a mulher era viúva e que aquele era filho único. O que ia ser daquela mulher? Então, por causa disso, ele ficou tocado pela situação dela. E por isso ele agiu. E aqui nós temos que aprender isso. Sabe qual que é um problema? É quando você tem condição de ajudar e não ajuda. Uma coisa é você querer ajudar e não poder. Outra coisa é você poder ajudar e saber que tem que ajudar e não fazer. É claro, por isso tem que ser tocado pelo Senhor, né? Porque às vezes ajudar atrapalha. É ou não é? Às vezes ajudar atrapalha. Você pega uma pessoa que não cuida do dinheiro dela. Gasta sempre mais do que ganha. E aí um dia acaba o gás. Ela chega e conta a história triste pra você. Você vai lá e dá o gás pra ela. Você ajudou ela? Depende. Se Deus falar, você ajudou. Mas se for por si mesmo, você atrapalhou. Porque ela, de novo, foi suprida e não sofreu dano por causa da falta de habilidade de administrar dinheiro, falta de responsabilidade. Ela gastou aquele dinheiro onde não devia. E às vezes você coloca a mão, você atrapalha o que Deus está fazendo nela. Por isso tem que ter muito discernimento. Você pode ver a prefeitura aqui. Se a igreja for sair para dar marmita para os moradores de rua, o pessoal da prefeitura não vai gostar. Por quê? Porque enquanto tiver gente dando, eles vão continuar morando. Então, eles querem arrumar uma estrutura para poder ajudar a pessoa a sair daquilo ali. Então é fácil, eu estou aqui, estou morando, vem a Ju me dá comida, amanhã vem o outro me dá dinheiro, aí vem o outro me dá comida. Qual motivo eu tenho para sair daqui? Então percebe que é uma situação delicada? Nós precisamos ter sabedoria e sensibilidade. Por isso tem que orar ao Senhor. Senhor, é para eu ajudar isso aqui mesmo? É para eu fazer isso aqui agora? Será que se eu colocar a mão aqui agora eu atrapalho o que o Senhor está fazendo? É igual mãe, eu já vi mãe que dá comida na boca do filho. Tinha uma mãe que eu conhecia que dava banho no filho de 14 anos. Pois é. Ela está ajudando ele? Aí ela morre amanhã, o menino não sabe tomar banho. Tem ninguém aqui assim não, né? Todo mundo tomou banho hoje?
É verdade, isso aí é uma coisa que a gente tem que entender e ter sabedoria. Eu ouvi uma história uma vez de um empresário, que ele estava contando o testemunho dele, e ele falou que chegou num tempo que ele estava passando muita dificuldade, ele tinha feito muitas dívidas, e ele estava numa situação muito difícil, e ele precisava sair daquilo. E o pai dele era um executivo, um empresário muito bem sucedido. E ele falou, eu vou pedir ajuda para o meu pai. Vou pedir o dinheiro emprestado para o meu pai, eu cubro essas dívidas, depois eu pago ele. Ele chegou para o pai, contou a situação, falou, me empresta o dinheiro? O pai dele olhou para ele e falou assim, se eu te emprestar esse dinheiro hoje, você vai depender de mim o resto da sua vida. E não emprestou. E esse cara relatou que isso fez ele aprender a lidar com a situação e nunca mais ele voltou para o problema. Então, percebe que o pai ajudou? É um conceito diferente, então nós temos que ter sabedoria com isso. Nós temos que entender o que realmente vai ajudar a pessoa. Não é ser duro, ser grosso, falar não, tem que ter sabedoria. Porque tem hora que tem que fazer e tem hora que não tem que fazer. Imagina o Senhor olha aí e fala, esse menino aí, o que eu quero saber desse menino aí? Eu vim aqui para pregar evangelho. Tem tanta gente aqui. Essa mulher aí só brigava com o marido. Não sei, eu tô imaginando, né? Deixa pra lá. Mas não, ele olhou e falou assim, ela tá sem marido e o filho morreu. O que vai ser dela? Olha a dor que essa mãe está passando e a necessidade que ela vai passar o resto da vida. Vem cá. Ressuscita. Certo? Um outro versículo. Mateus 9,35. Vamos ler isso aqui junto? Ó. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Próximo. E vendo a multidão, teve o quê? Porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que é essa palavra compaixão? É uma palavra grega, guarda essa palavra, vamos ver se você tem que guardar e eu vou pedir para vocês repetirem juntos. Splanchnizomai. Vamos lá, eu vou contar até 3, todo mundo fala junto. Splanchnizomai. 1, 2, 3. Espanca um pouco mais. Não, essa palavra compaixão que está relacionado a um sentimento que vem lá das entranhas. Naquela época eles entendiam que essa área aqui era uma área emocional, e eu sabia que hoje em dia estão descobrindo que realmente é. Quando ele falava que alguém se compadeceu, sentiu uma dor profunda, algo profundo, é uma compaixão que vem lá das profundezas, do mais íntimo do ser. Essa palavra splanchnizomai quer dizer isso, que vem lá do profundo, é um negócio que tocou lá no fundo mesmo. Sabe quando você vê um bebezinho, seu filho pequenininho chorando, você não sabe o que é? Mãe sabe o que é isso, né? Bebê sem idade, ela não sabe falar, não reclama, você deu mamar, você fez massagem, você limpou, você deu banho, não para de chorar, fica naquele desespero, não dá um negócio lá dentro assim, que você fala, puxa, eu queria sentir essa dor. É mais ou menos isso aí que o Senhor sentia quando Ele olhava para as pessoas. Imagina que o Senhor conhece a sua situação, a sua dor, a sua dificuldade, e quando Ele olha para você é desse jeito que Ele olha. A gente tem uma tendência de achar que quando a gente erra, quando a gente faz um pecado, Deus está olhando para nós para nos acusar ou para nos condenar. Como a gente faz com nossos filhos, não vai ali, porque se for ali, vai bater o joelho, vai quebrar, não sei o quê. Aí ele vai, quebra, falei pra você que você ia fazer. É assim ou não? Eu já fiz várias vezes com meus filhos. Eu te avisei. O Senhor não faz isso. O Senhor se compadece. Ele olha pra nós, ele fala assim, eu sei. Ele olha pro Wesley e fala assim, eu sei a história, eu conheço a história do Wesley. Eu sei as coisas que ele passou com o pai e com a mãe lá na infância. Eu sei das carências dele, eu sei que o que ele fez hoje é resultado de tudo isso. E aí ele se compadece. Ele fala assim, ele precisa de um pastor para consolar, para ajudar, para estar do lado. Por isso que até o Espírito Santo é chamado de Consolador. É assim que o Senhor olha para nós. Então essa questão de acusação, de opressão vem de quem? Satanás. Isso ensina para nós uma outra coisa. Quando a gente vê uma pessoa errando, como a gente age, o que a gente sente? Sabe aquela pessoa que é doida para querer o lugar da Milena? Estou dando um exemplo. E aí eu sou doido para ela errar. Porque quando ela errar, eu vou falar, e tá vendo? Era para eu estar lá, não era para ela estar lá. Ou era para eu ganhar isso, não era para ela ganhar isso. Ou bem feito, quem mandou?
Mas o Senhor está olhando e está sentindo o quê? Compaixão. Ele quer ajudar a restaurar para que ela consiga avançar. Amém? Legal. Agora vamos num negócio prático que pega a gente no dia a dia. Vamos lá, João 8, versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Vamos lá. E pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Continua. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Para quê? Se eu estou numa situação dessa, vamos lá. A Thaís. Uma situação qualquer do dia a dia. Ô Thaís, aconteceu isso, aquilo, outro. O que eu faço? O que você diz? O que eu tenho que fazer? Qual é a nossa reação numa situação dessa? Geralmente a gente acha que tem que ter a resposta na ponta da língua. E a gente quer mostrar que sabe, que consegue, que faz. É ou não é? Olha o que o Senhor fez, vamos lá. E diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. E o que o Senhor Jesus fez? Agora é interessante, né? É legal que as pessoas, elas se preocupam com as coisas que não têm importância. A pessoa quer saber o que ele escreveu na areia. Né? Então, o que ele escreveu será? Então depois você vai lá em Jeremias, tem gente que acha que fala o nome dos seus acusadores, daqueles que não sei o que, serão escritos na areia. Tem gente que fala que foi isso aí que Jesus escreveu e tal, né? Mas na verdade não importa, porque se importasse, está escrito assim, ó, inclinando se escrevia tal e tal coisa na areia. É ou não é? Agora, o que me importa nisso aqui? Vamos falar um pouco de neurociência. Quem já ouviu falar da reação de luta e fuga? É uma reação instintiva do nosso cérebro. Todos os seres têm essa reação. Então, um ratinho, um leão, um cachorro e nós. É uma reação instintiva. Qualquer situação que ofereça perigo externo, meu cérebro dispara essa reação. E eu posso ter 3 reações: lutar, paralisar ou fugir. Por que essa reação é importante? Imagina que você está na selva e aparece um leão. O seu cérebro dispara. E aí seu reflexo melhora, você pensa melhor, você começa a respirar mais. Por quê? Porque você calcula logo para fugir. Você já viu aqueles bichinhos que quando você ataca ou faz alguma coisa, ele faz assim, ó. Já viu isso? Ele fica ali, ó. É reação de luta e fuga. Qual que foi a reação dele? Se você para e espera um pouco, daqui a pouco ele vai embora. É natural. Tem gente que reclama do marido ou da esposa. O mundo está acabando e ele não faz nada. Qual que foi a reação dele quando disparou a reação de luta e fuga? Travou. Entendeu? Qualquer situação de pressão, ao invés de agir, ele... Né? Você já viu aqueles que vão pra cima? Já viu aquela pessoa que, no meio do assalto, o cara tira a arma, a pessoa do nada vai pra cima? É isso aí, foi essa reação. E tem alguns que correm. É assim que nós agimos. Agora, olha como o Senhor Jesus conhecia isso e tinha o que a gente chama de inteligência emocional. Na situação de pressão, ele era um homem, sim ou não? 100% homem, 100% Deus. A situação de pressão, ele sendo homem, o que disparou nele numa situação dessa? Reação de luta e fuga. Não está escrito na Bíblia, mas ele era um ser humano. E é assim que o ser humano funciona. O que ele fez para não agir impulsivamente? Pai, o que eu faço? Você espera esse primeiro impulso. Por exemplo, você está na rua e quer gastar aquele dinheiro. Entrou na loja. Se eu não comprar esse negócio hoje, amanhã vai estar R$100 mais caro. Se você sair, dar uma volta de 15 minutos, 20 minutos, você não compra. E se realmente for um bom negócio, você vai comprar conscientemente. Percebe que a situação parece a mesma? É claro que a Bíblia ensina muito mais coisas nisso aqui, mas eu estou falando da parte humana. Pode perceber,
casal conversando. Você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Situação de ameaça. O que o meu cérebro dispara? Luta e fuga. O que eu vou fazer? Vou me defender. Como que eu me defendo? Vou xingar, vou gritar, vou fazer outra coisa. Se você absorve, para e sai, pensa e volta para conversar depois, você não vai falar melhor? Então, olha o que a gente aprende com Jesus aqui numa situação simples. Isso aqui evita briga, evita de você falar besteira, evita de você dar resposta errada, evita de você gastar dinheiro desnecessariamente. Então, esse espaço de tempo que você dá, faz você organizar melhor os seus pensamentos. E aí você consegue responder da maneira certa e agir da maneira certa. Então, em situação de pressão, qual que é o segredo? Lembra sempre. Escrever na areia. Alguns é tão difícil que vai ter que ir andando até a Praia Grande, né? Para escrever lá. Mas pensa nisso. Às vezes na empresa, na situação do dia a dia, você quer ter a resposta na ponta da língua. Para mostrar que você sabe, mas você vai falar besteira. Espera um pouco. Dá uma pausa. Aquilo vai esfriar, você vai conseguir organizar melhor e você vai falar direito. Você vai agir melhor. Certo? Outra coisa, o Senhor Jesus, ele não tinha, isso aqui os homens pegam nela, né? Medo de expor as suas emoções. João 11:35. Jesus... Agora fala para mim aqui, que episódio foi esse? Quando Lázaro estava morto lá. E ele foi ressuscitar Lázaro. O Senhor Jesus estava sozinho ali? Quem estava ali? Os discípulos, os fariseus, família lá, as irmãs de Lázaro, outras, provavelmente um monte de gente ali. Ele chorou na frente de... Ele não foi se esconder para chorar. Um outro episódio que eu acho muito legal é Mateus 26. Vamos lá, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então imagina que ele estava lá provavelmente com os 12, chegou aqui e falou assim, ó, fica aqui que eu vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Quem sabe? Tiago e João. Então, ou seja, ele falou para os 12 sentar, mas pegou Tiago, João e Pedro e falou, vão comigo. O que ele falou para eles? Ele começou a entristecer-se e a... entristecer-se e angustiar-se muito. Quem escreveu isso aqui, escreveu por quê? Sabia, né? E aí, o que ele falou para os discípulos? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha só, Jesus pediu ajuda para os discípulos. Ele expôs para os discípulos a situação dele. Ele falou, eu estou muito triste. Já pensou nisso? A gente quer sempre mostrar que é forte, né? Quer mostrar que é o bom. O pai tem medo de expor a fraqueza para o filho. Eu aprendo com Jesus isso aqui. Olha, Pedro, Tiago, João, eu estou muito triste. Eu estou muito triste até a morte. Ou seja, eu estou até com vontade de morrer. Parece que é isso, não é? Essa tristeza é para me levar à morte. Fica junto comigo aqui, ora comigo. Então, outra lição que eu aprendo com o Senhor. Nós temos que encontrar pessoas que a gente pode confiar e que a gente conta a nossa dificuldade para as pessoas nos ajudar. Às vezes a gente tem o conceito assim, Jesus é que vai me ajudar. Ele vai, através de uma pessoa. Ele usa pessoas para nos ajudar. Se você fosse capaz de se ajudar e resolver seus problemas, sua vida não estava do jeito que está. É ou não é? Doeu isso ou não? É verdade, a gente fala assim, não, vai dar conta, não, é isso, não, eu estou certo, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você tem que entender que o seu acho, o seu eu penso, o seu é assim que eu faço, trouxeram você para o lugar que você está. Então você tem que entender que as suas escolhas talvez não foram tão boas assim. Então você precisa pedir ajuda às vezes. Abrir o coração e falar assim, eu tenho isso aqui, me ajuda, por favor. Isso não é feio.
Só homem de verdade, mulher de verdade pede ajuda. Tem que ser muito homem, muita mulher. É estranho falar isso, né? Cabra macho, cabra fêmea. Para expor a sua fraqueza e pedir ajuda. E isso não vai diminuir a sua autoridade. Não vai fazer a pessoa pensar mal. Não tem nada a ver com isso. Significa uma coisa, você é um ser humano. Amém? Outro ponto de Jesus, vamos lá, estou terminando, certo? Ele era organizado, ele tinha planejamento, ele trabalhava em equipe e ele se preocupava com a necessidade básica dos discípulos. Você já tinha visto isso na Bíblia ou não? Então vamos ler agora. Marcos 3, versículo 7. Retirou-se Jesus com os discípulos para o mar e o seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Continua. E ele disse, Marcos 3, 9, e ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. O que é isso? Planejamento, organização. Olha o que Jesus fez. É muita gente, essas pessoas, quando eu vou nos lugares, é isso que ele falou. Quando a gente estiver num lugar assim, deixa pronto um barco. Porque as pessoas vêm, eu consigo subir no barco, me afastar e eu não vou ser pressionado por elas. Planejamento. É ou não é? Você tinha visto Jesus assim já? É? E aí a gente quer espiritualizar as coisas sempre, né? A igreja, o ministério que eu servia tinha muito disso, é pelo Espírito. Não, o Espírito que faz. O Espírito, era todo desorganizado, era o Espírito que faz. Eu falava, mas peraí, irmão, como assim? Imagina se Deus fosse assim. Amanhã é o seguinte, o sol nasce 12:30, né? E lá no Polo Norte, ao invés de gelo, vai ser calor. E no verão aqui, hoje eu não quero saber se é verão ou inverno, não. Hoje eu tô cansado, vai ser calor esse lugar. E aí amanhã cedo acorda, seu relógio 6 horas, Deus fala, não, é lua cheia. É assim? A coisa é organizada, Deus se organiza, Deus fez um planejamento. Um dia a gente pode falar sobre isso em Gênesis. Mas tem mais ainda. Vamos lá. Marcos 6, versículo 30 ao 32. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, tanto quanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Jesus tinha mandado eles saírem para pregar. E eles foram relatar. Vai lá. Olha só o que o Senhor Jesus falou para eles. Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai? Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Olha que o Senhor Jesus se preocupou com os discípulos. Vocês estão trabalhando demais. Vamos descansar um pouco. E aí tem gente que acha que servir o Senhor é fazer, né? E aí chega uma hora que pesa, não quer mais nem servir. Eu já dei meu testemunho aqui, mas tinha uma época que eu não queria nem saber. Se alguém batesse na minha casa para perguntar alguma coisa, eu não abria. Eu ia para o culto e voltava. Às vezes ia dar mensagem e voltar, não queria conversar. Não me conte seus problemas, não. Por quê? Porque eu tinha esse conceito. Que eu tinha que fazer. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. O problema é que chega uma hora que nem Deus você quer mais. Então o Senhor Jesus, olha, Ele se preocupa com você. Às vezes você acha que está pesado, você tem que orar. Senhor, está pesado aqui, Senhor, arruma alguém para me ajudar. Chega no pastor, fala, pastor, eu estou precisando de uma ajuda. Está pesado aqui, me ajuda. Porque isso vai fazer com que você consiga servir com qualidade por mais tempo. O Senhor Jesus se preocupava com os discípulos. Tem gente que achava que o negócio era frenético, né? Vai ler os versículos que ele dormia de madrugada, acordava cedo e trabalhava o dia inteiro e tal, né? Mas você tem que entender que Jesus veio para isso. Ele veio para gastar toda a vida dele. Aqueles 3 anos era para arrebentar mesmo. Era para ficar sem comer, era para ficar sem dormir, era para ir andar no deserto. Foi para isso que ele veio. E o final de tudo era morrer na cruz. Mas você não precisa fazer isso. O sacrifício ele já fez. Nós temos que servir com equilíbrio e paz. Vamos lá. Olha como é incrível isso aqui. Marcos 6, versículo 39 e 40. Multiplicação de pães e peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Ele mandou todo mundo sentar em... E assentaram-se repartidos de
e de... Olha que incrível. A multidão para ser servida, sai distribuindo esse pão aí. Foi assim? Rapaz, manda, vai soltar que aqui vai, né? Vai, imagina ele, né? Vai multiplicando, vai, né? Não, ó, faz todo mundo sentar em grupo de 50 e em grupo de 100. Organizou. E outra coisa, trabalho em equipe. Os discípulos foram fazer isso aí. Às vezes você quer fazer tudo sozinho, né? Os discípulos foram fazer. Mas eu acho uma coisa mais incrível ainda. Isso aqui parece ser contraditório. João 6,12. Olha que interessante. Isso aqui também é a multiplicação de pães e peixes. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada... Olha que incrível isso aqui. Ele não desperdiçava. Mas parece esquisito porque ele multiplicava o negócio. Então podia jogar fora, não podia? Não, se a gente for pensar assim, né? Pra que eu vou guardar? Jesus está aqui, guarda um só. Deixa guardadinho aqui, ele multiplica. Guarda o que sobejou para que nada se perca. Isso aqui é importante ensinar para os filhos. Não pode desperdiçar comida. Não pode desperdiçar as coisas. Não pode desperdiçar dinheiro. Ah, o Senhor multiplica o dinheiro. Não, você multiplica, tá? Ele quer ensinar você a multiplicar. Não pode desperdiçar. Deus não desperdiça. Muitas vezes as coisas na sua vida não vão para frente por causa de desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de palavra, desperdício de coisas em casa mesmo. Tem 50 vestidos, usa 3, para que tem 47 guardado? Não desperdice, tá? Senão você não... Outra coisa, ele era humilde. Eu não vou ler, mas está lá em João 13. O que ele fez em João 13? Lavou os pés dos discípulos. E ele ainda fala assim, ó, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu sendo mestre, estou servindo vocês. Irmãos, isso aqui é uma coisa que vocês precisam entender, ainda mais como jovens, que vocês são, nós somos, né? Uma geração que vai dar base para a igreja futura. Infelizmente, tá se colocando um evangelho invertido, em que os líderes querem só ser servidos. É ou não é? Ele ensina a pessoa a servi-lo. O Senhor Jesus não, o Senhor serviu, ensinou servindo. Então nós temos que entender isso aqui, nós estamos para servir. É claro, nós vamos ser servidos também, porque um serve o outro. Mas não tenha isso no seu coração, de ser servido. Nós temos que aprender a servir. Servir os irmãos, servir as pessoas. Em casa, servir os filhos. Né? Servir, esse é o evangelho. Nós vemos aqui em cima, não é para cantar, para mostrar que eu sou músico. Eu vim aqui para servir os irmãos, para que os irmãos possam desfrutar. Eu estou aqui falando, não é para parecer que eu sou um grande pregador, um super palestrante. Não, eu estou servindo os irmãos, para que os irmãos possam receber a palavra e serem abençoados. É um evangelho que está virando o contrário hoje. Você tem que ser um líder de destaque. Você tem que ser um cara super bem sucedido. Aí o cara está lá falando no púlpito com um terno de R$5.000, vai viajar 5 vezes para Israel por ano com o dinheiro do irmão que está passando fome em casa. Tá errado isso aí. Não é assim. E aí o irmãozinho tá lá, todo bonitinho lá, achando que ele tá honrando o líder e vai ser abençoado. Tá nada, o cara tá sugando ele. O líder, o pastor, pode receber? Pode, tá trabalhando, é direito isso. Mas é errado ele controlar todo o dinheiro. Tipo, entrou 100 mil na igreja hoje. Qual que é a despesa? É 10. Quanto sobrou para mim? Ô glória, Deus me abençoou. Nada, você está acumulando maldição para si. Então nós temos que servir. Não podemos acreditar nesse evangelho, tá? Não estou falando que o dinheiro é o problema. O problema é você abusar das pessoas. E fazer da religião o seu negócio. Que infelizmente é isso que tem acontecido hoje. São donos de igreja
que tem na religião o seu empreendimento. Então ele faz disso seu modo de vida. Vamos ler João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele tinha clareza da sua missão. A gente lê Lucas 9, fala que ele teve um tempo que ele apresentou no rosto a certeza de ir para Jerusalém. Ele sabia o que tinha que fazer, ele estava determinado a fazer. Aí eu pergunto para você, você sabe qual é a sua missão? Você sabe o que Deus quer de você? Você vê como Deus fala com a gente hoje? Essa parte que eu vou falar da mensagem hoje, Deus falou através de uma psicóloga amiga minha. Às vezes eu divido, eu atendo alguém no consultório, que ela pede para eu ir lá, eu vou lá atendendo no consultório dela. Aí ela me chamou e falou assim, você conhece a dama da noite? Quem conhece a planta dama da noite? É aquela branca que solta cheiro, né? Mas eu não sabia que tinha um tipo de dama da noite que ela abre uma noite só no ano. E ela só abre uma vez. E segundo ela, é hoje à noite. Ela deu até uma muda lá. Eu falei, vamos ver, nega, você vai abrir. Ela falou que é muito bonito. E ela falou, ela só abre essa noite uma vez por ano, depois ela morre. E aí nasce outras. Aí ela falou assim para mim, foi quando Deus falou comigo. Eu falei, olha, isso é como Deus fala, né? Ela falou assim, eu ensino meus pacientes crianças o seguinte, que tudo que Deus faz é perfeito. E que a gente tem que aprender com essa plantinha, que a maioria das pessoas não sabe que ela existe. E nunca vê ela se abrindo, porque ela só se abre uma vez no ano e à noite. Mas mesmo assim, ela faz aquilo que Deus determinou. Mesmo que ninguém vai ver. Eu falei, olha, isso é incrível. Às vezes a gente quer aparecer. A gente quer ser reconhecido, quer ser visto. Ou quer fazer o que é para o outro. Imagina se ela ficar, essa dama, ela falou, mas Deus, aquela lá é a noite inteira, o ano inteiro. Eu só uma vez eu vou fazer isso aqui. É isso aí. E se você cumprir essa uma vez no ano, essa única noite do ano você se abrir, você cumpriu aquilo que Deus tem para você. E você vai receber o mesmo galardão de um outro que foi determinado fazer 10, 20, 30 coisas a mais. Porque não é a quantidade de coisas que você faz, é fazer o que Deus quer que você faça. Não é, eu quero pregar para multidões. Vai lá, se não foi isso que Deus determinou para você, não vai valer de nada. Agora, se Deus determinou de você ganhar uma pessoa e você cuidar dela, e essa pessoa se manter no Senhor, isso foi isso que Ele te deu e você foi fiel, você vai ganhar o mesmo galardão do cara que pregou para multidões. Porque não é quantidade de coisa, é fazer o que Deus quer que você faça. É incrível isso, não é? Então, você vê uma liçãozinha simples, né, da natureza. Eu ganhei demais com isso. O que eu aprendo com tudo isso? Que eu não tenho condição nenhuma de praticar o que Jesus ensinou. É ou não é? Quando eu olho, eu vejo a situação, eu falo, meu Deus, já era. Não é? Mas é isso mesmo. E foi por isso mesmo que Ele veio, porque Ele sabia que nós não tínhamos condição. E é por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a realizar essas coisas. Então nós temos que entender isso aí. Quando a gente ouve isso, você fala assim, já era, é ou não é? Os caras me colocam na pressão, meu irmão, eu vou fazer igual Pedro, eu vou arrancar a espada e arrancar a orelha dele. Se vier falar mal de mim, eu vou querer me justificar e vou querer entrar na justiça. Esse exemplo perfeito de Jesus, de um homem sem pecado, é para mostrar para nós realmente que nós não temos condição. E que nós vamos depender dele para conseguir fazer as coisas. E que o nosso erro, as nossas frustrações é porque a gente ainda faz as coisas por nós mesmos. Então nós temos que aprender a depender desse que mora dentro de nós. Amém? Na semana que vem é a última mensagem dessa série e eu vou falar justamente sobre o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos guiar, aprender a seguir a unção, como ouvir a unção no dia a dia, né? Então, na semana que vem nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém?